Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos buscar a Deus em oração. Pai Celestial, nós queremos agradecer pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Te louvamos por todos os irmãos que ouvem esta transmissão, que ouvem esse programa e que apoiam este ministério. Esteja com cada um deles, Senhor, os abençoando e suprindo todas as suas necessidades. Queremos te pedir agora que abençoes a tua palavra e fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o livro de Joel e nos versículos 1 a 7 vimos sobre a praga de gafanhotos. Nós vimos o motivo da praga. No versículo 5 fala sobre o problema da embriaguez e Deus começa o seu juízo sobre este pecado. Eu mencionei que a Bíblia nunca se refere a essas pessoas como alcoólatras, nem fala do alcoolismo como uma doença. Sempre chama de bêbados, embriagados, e sempre são condenados por Deus. Agora, queridos amigos, não vou me desculpar por ensinar a Bíblia, ensinar o que a Bíblia diz. Pessoalmente, acredito que uma das maiores desgraças da nossa sociedade hoje em dia é o alcoolismo, a embriaguez. De acordo com as companhias de seguros, estima-se que 50% das pessoas que morrem em acidentes de carro a cada ano nos Estados Unidos morrem como resultado do álcool. Pessoas que dirigem embriagadas. Nós temos que fazer algo a esse respeito. Se você estiver envolvido com bebida, então potencialmente você é um alcoólatra. Não me interprete mal, ouça bem. Eu não disse que você é um alcoólatra, mas que você é potencialmente um alcoólatra. Você pode se tornar um. As pessoas que bebem até se embriagar sempre começaram tomando um pouquinho. Sabe, existem muitas razões pela qual alguém começa a beber, mas eu posso garantir que você nunca será um bêbado se fizer o seguinte: não tomar o primeiro gole. O alcoolismo aqui em Joel 1, versículos de 1 a 7, é a causa do juízo. Bem, começando com o versículo 8, temos uma oração. Depois de falar sobre os que se embriagam com vinho, Joel chama os líderes espirituais a lamentar. Versículo 8 diz: lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. O povo é chamado a ficar de luto, como uma noiva recém-casada faria por seu marido que morreu na batalha. A videira e a figueira são mencionadas nas Escrituras como um tipo de Israel. No Salmo 80, começando com o versículo 2 até o 6, Israel é tipificado como uma videira. Podemos ver muitos outros exemplos na Bíblia onde Israel é tipificado como figueira. Alguns exemplos são Mateus 21, versículos 17 a 21, Mateus 24, versículos de 32 a 33 e Lucas 13, versículos de 6 a 10. Aqui Israel é tipificado pela figueira. Portanto, a videira e a figueira estão sob julgamento e Deus chama a nação para lamentar e fazer luto por seu pecado, que levou à punição da praga de gafanhotos. Dada a dimensão do desastre e perda, um lamento era mais que compreensível. Deus está dizendo para parar tudo o que estão fazendo, colocarem-se de joelhos e chorar, lamentar e se arrepender de seus pecados. O desastre foi uma proporção tão grande que até mesmo afetou o aspecto religioso da população. Veja os versículos 9 e 10. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Observe, os sacerdotes, os ministros do Senhor, são chamados a lamentar aqui no versículo 9. Tanto o povo como a terra foram afetados, por isso o chamado para lamentar e arrepender-se era para todos. Tanto os agricultores como os sacerdotes estão incluídos. Deus diz: despertai, lamentai, se envergonhem. Portanto, Deus chama todas as pessoas ao arrependimento. E a grande preocupação de Deus não era a economia devastada, mas o coração cheio de maldade das pessoas.
Tanto a terra como as pessoas pertencem a Deus. Ele os chama de minha vinha, a minha figueira. Você observou isso no versículo 7? Vamos ler. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Deus se refere a Israel como meu povo, mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Você vai perceber isso no livro de Joel também. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 26. E comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Observou? Meu povo. Mais uma vez, no versículo 27 diz, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Veja agora o capítulo 3, versículo 2, meu povo, e mais uma vez no versículo 3, meu povo. Deus poderia cuidar e controlar sua terra, mas o seu povo tinha a opção de escolher. Portanto, eles eram responsáveis pelos seus pecados. Deus trouxe sofrimento sobre a terra como juízo, um castigo sobre o seu povo, mas com um significado e com um propósito. Amados, todos os juízos de Deus têm um significado e têm um propósito. Deus nunca erra. Deus nunca executa um juízo injusto ou por engano. Deus não castiga, a menos que o castigo seja necessário. Nós, como pais, cometemos erros. Somos controlados muitas vezes por nossas emoções ou raiva, e às vezes, injustamente, punimos os nossos filhos ou fazemos exigências abusivas contra eles. Mas Deus não é assim. Todos os juízos de Deus são justos. Deus tem um desejo, e esse desejo é resgatar o seu povo dos seus caminhos pecaminosos e restaurar a bênção e a prosperidade. Há sempre um bom propósito por trás de seus juízos, e assim como as árvores do campo foram devastadas, assim também a alegria dos homens. Versículo 11 diz, envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Bem, isso já é o suficiente. Deus enviou uma praga sobre a nação de Israel e houve falta de alimentos. Há um tempo atrás, fui com minha esposa visitar um vulcão, o vulcão Santa Helena, no estado de Washington, e vi alguns vestígios da devastação causada pelas erupções. Irmãos, Deus pode nos deixar em situação de pobreza absoluta com um toque de suas mãos. Como podemos ver, Deus pode julgar a terra e deixar-nos sem nada. Deus pode enviar uma seca e queimar tudo, deixando-nos com uma grave escassez de alimentos. A situação é bem difícil no versículo 11, mas veja agora o versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. A devastação foi enorme como resultado da praga que Deus enviou, pois houve até falta de comida. Mas ai do povo quando a alegria de Deus deixa os seus corações, quando o pecado entra na vida do crente, a alegria do Senhor se vai. Na conhecida oração de Davi, no Salmo 51, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando Davi pecou, ele não perdeu a sua salvação, mas com certeza ele perdeu a alegria. Você já observou isso, querido ouvinte? Os cristãos que são despojados de sua alegria se lamentam. Portanto, agora Deus está chamando o seu povo para se lamentar, para chorar, para se envergonharem por causa dos seus pecados. E ele lhes diz, se vocês se arrependerem, restaurarei a vossa alegria. A alegria está relacionada, então, com o louvor. Alguma vez você já pensou nisso? Por exemplo, nos Salmos 63, versículo 5 diz, a minha boca te louvará com alegres lábios. Salmos 66, 1, celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Salmos 81, 1, exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Em Salmos 95, 1, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Você percebe? Quando os nossos corações estão bem com Deus, a alegria acompanha o nosso louvor a Ele. Durante todos esses anos, tenho pregado em várias cidades, em diferentes igrejas, e lhes digo, queridos irmãos, eu vejo os rostos de milhares e milhares de pessoas, semanas após semanas, louvando, cantando, ouvindo sermões, dando suas ofertas, mas a alegria do Senhor não está em algumas pessoas. Quando há verdadeira adoração, há sempre verdadeira alegria. Não felicidade, mas sim gozo, alegria, a verdadeira alegria do Senhor. Agora observe o versículo 13. Deus diz,
Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. O Espírito Santo está falando através de Joel e dá instruções específicas em relação ao que as pessoas deveriam fazer para que a bênção de Deus voltasse. Os sacerdotes eram incapazes de realizar suas tarefas. E por quê? Porque não haviam provisões para os sacrifícios e oblações. Não havia grão. Os gafanhotos tinham comido tudo e não havia maneira de produzir alimentos e bebidas para as ofertas do Senhor. Joel disse que eles estavam sendo privados de estar na casa de Deus por falta de grãos e frutos. Não havia o suficiente para prover uma oferta a Deus. Bem, o que Deus vê quando olha para a sua nação nos dias de hoje? Ele vê corações alegres? Ele vê o comportamento digno de um filho de Deus? Os sacerdotes tiveram que se vestir com sacos. Eles deviam lamentar porque havia pecado na terra. E por que os sacerdotes? Porque eles eram os líderes espirituais. E líderes espirituais devem tomar a iniciativa e assim dar exemplo para os outros de arrependimento genuíno. Os vestidos de sacos eram peças feitas com pelo de cabra ou de camelo e sempre eram usadas para expressar tristeza ou penitência como resultado de uma má conduta. As instruções foram claramente compreendidas pelos sacerdotes. Eles sabiam o que isso significava. O alto juízo deve começar na casa de Deus e nos corações dos crentes espirituais? Que não haja dúvida sobre isso, amigo. 1 Pedro 4,17 diz que o juízo deve começar pela casa de Deus. Aqueles que estão na liderança devem tirar seus vestidos de sacerdotes e vestirem-se com sacos. Eles devem começar com uma reunião de oração e de arrependimento. Nós temos pregadores hoje em dia que pregam grandes verdades, mas não vivem. Homens que pregam muito bem, mas não vivem muito bem. Pregam bons sermões de moralidade, mas são culpados de imoralidade. Há também homens que pregam sobre honestidade, mas são desonestos. Isso não é correto e por isso Joel chamou os líderes espirituais da nação. Bem, Deus vai pedir algo para o povo que nunca tinha pedido antes. Encontramos no versículo 14. Santificai em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Em outras palavras, essas pessoas, estes sacerdotes, deveriam fazer uma reunião, o que Deus chama de uma assembleia solene. Do que se trata? Bem, se trata de dias festivos, quando as pessoas se reuniam e celebravam os dias de festas do Senhor. Mas neste caso, era um dia de jejum. Você pode ver sobre as 7 festas em Levítico 23, mas aqui Joel é instruído a reunir o povo para um momento especial de jejum e oração, não para celebrar. A convocação não era com o propósito de divertir ou de alegrar, porque a alegria já não estava mais presente. Vimos isso no versículo 12. Não havia mais alegria. Não pode haver verdadeira alegria no coração de um crente que está vivendo em pecado. Se você é um filho de Deus e está vivendo em desobediência ao que a palavra de Deus diz, então você vai entender que eu estou dizendo a verdade. Não pode haver alegria no coração de alguém que está em pecado. Está vivendo em pecado. Há uma falta de paz. E por quê? Porque está em desobediência a Deus. Bem, aqui no versículo 14 se trata de uma assembleia solene, um momento especial para ir à igreja com o único propósito de acertar as contas com Deus. É interessante observar que diz, todos os habitantes da terra, homens, mulheres, idosos, jovens, salvos e incrédulos. Ele está lembrando às pessoas que a praga de gafanhotos era um fato divino por causa de seus pecados e, portanto, deveriam lamentar e se arrepender. Sabe o que eu achei interessante? Não há nenhuma indicação aqui no capítulo 1 de como as pessoas reagiram a isso. No final do capítulo, somente encontramos uma pessoa em oração, Joel. Somente ele está clamando a Deus e parece que no final do versículo 14 não foi levado em conta. A desobediência do povo abriu o caminho para a profecia. E qual foi a profecia? A vinda do dia do Senhor. A profecia começa no versículo 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Por que o dia do Senhor viria? Porque não houve resposta do povo. Eles não se arrependeram, não mudaram seus corações.
Devemos, como nação, buscar o chamado de Deus e colocar tudo no lugar. Corrigir as nossas prioridades. Mas quais são as prioridades? A palavra de Deus é a prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se a nossa nação se voltar a Deus com um verdadeiro arrependimento, eu creio que Deus nos encheria de bênçãos. Eu não estou dizendo que a Bíblia ensina que haverá uma conversão em massa de pessoas antes do retorno de Cristo. Não encontro nada nas Escrituras para apoiar isso, mas também não estou dizendo que um reavivamento antes da vinda do Senhor é algo impossível. Não apenas é possível, mas provável, e creio que depende de nós. Se estamos dispostos a nos arrepender de nossos pecados e corrigir a nossa situação com Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos, vizinhos, se fôssemos genuínos e honestos em nosso proceder com Deus e com os homens, eu acredito sinceramente que Deus iria trazer muitas bênçãos sobre esta nação. Há apenas duas coisas que estão por vir: a bênção de Deus ou o juízo de Deus. E a tragédia aqui no capítulo 1 é que nós não vemos nenhuma evidência de que as pessoas responderam ao chamado de arrependimento do profeta Joel. Agora, Joel não estava preparando um sermão. Este livro é inspirado por Deus. Joel está simplesmente passando a mensagem de Deus para o povo, seus preceitos. Ele está dizendo às pessoas o que Deus lhe disse para dizer. É uma mensagem que vem diretamente do Senhor. Creio que o arrependimento como nação é uma questão do coração das pessoas. Eu não vejo como podemos ter um arrependimento de toda a nação se não começar no coração de cada um de nós. Deve começar nos corações das pessoas. A nação é composta por indivíduos. Eu estou dizendo que se um grupo de indivíduos fizesse isso, se expandiria para o resto da nação. Mas há muita falsidade, muitos crentes não são reais em sua maneira de viver. Ó, meus irmãos e minhas irmãs, façamos uma convocação solene e clamemos a Deus e jejuemos. Essa é a mensagem do versículo 14. Ela vem do profeta e é voltada para a nação, para o povo de Deus. Que Deus nos ajude a ver a importância disso. Se Deus está falando ao seu coração, creio que existe somente uma coisa a fazer, amigo: ajoelhar-se diante de Deus neste exato momento, reconhecer o seu pecado diante de Deus, confesse-o, e quem sabe com isso pode ser refletido na vida de outras pessoas. Se você está ouvindo essa mensagem agora, meu amigo, e nunca aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Pai Celestial, abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.